Programa Opinião Livre, mais uma vez aqui no restaurante Indiano Charim, na Felipe Neri 332. Hoje recebendo Andrean, que é consultor político, consultor de marketing, consultor empresarial. André, prazer te receber. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo. O que está acontecendo com o nosso país e o que vai acontecer em 2018, hein? Nossa, responder essa pergunta, o cara vai ganhar muito dinheiro, né? Eu acho que o nosso país está no suprassumo da degradação. Acho que nós estamos descobrindo a cada dia mais que não existe poder no Brasil que não esteja podre poder. Estamos observando atentados à democracia. As pessoas estão usando a democracia para solapar a democracia, nitidamente. Nós temos uma Suprema Corte em que eu não confio, eu acho que ninguém mais confia. Temos uma situação da corrupção que não para de acontecer, uma impunidade, a sensação de impunidade gravíssima. Os parlamentares parece que não se dão conta da gravidade que vive a situação. Veja essa votação que teve em Porto Alegre agora, que o teto deveria ser balizado em R$20 mil, e simplesmente os caras aceitaram, vão botar o teto lá para 30 mil, a cidade absolutamente quebrada, um monte de obras para acontecer. A classe política parece que não entendeu o tamanho da gravidade. Tem um colega teu na própria Bandeirantes lá que costuma dizer que parece que eles vieram de Marte, né? Parece que eles não são aqui desse planeta, que eles estão em outro planeta, que eles vivem numa outra realidade, que não é a realidade do camarada que tem que acordar às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8. Bom, a gente está vendo, a gente está vivenciando uma degradação rápida, inclusive, do sistema político, das instituições, da credibilidade do Estado brasileiro, da credibilidade do país. Onde é que isso vai parar? É a pergunta que todos se fazem. Olha, a eleição do ano que vem é uma eleição que me parece bastante emblemática. Eu acho que, embora eu seja um cara que trabalha e já fiz várias campanhas, e a televisão seja uma ferramenta bastante poderosa, eu tenho uma expectativa que nós vamos ter muitas surpresas no ano que vem. Eu acho que a classe política, e principalmente nos estados mais desenvolvidos, em que as pessoas estão mais conectadas, eles vão tomar uma grande surpresa desagradável no ano que vem. Eu diria assim, é quase como uma expectativa. E a gente observa, e acho que a eleição municipal respalda o que a gente está dizendo, né? O fenômeno aqui de Porto Alegre, por exemplo, né, que quando eu estava na praia no ano passado e falei do Marquesan para alguns amigos liberais, disseram que eu estava brincando, que não era nenhuma possibilidade do Marquesan ganhar uma eleição em Porto Alegre. E o fenômeno de São Paulo, então, foi muito emblemático. Quero, acreditar que cada vez mais o cidadão médio está se dando conta que não tem almoço de graça. Né? Que essa coisa de que o dinheiro público é o dinheiro que a gente pode usar até acabar, ele não vai continuar acontecendo dessa maneira. Eu sempre digo o seguinte, a propósito disso, do teto, né, que tu disseste que a prefeitura queria 20, o prefeito queria 20, a Câmara de Vereadores acabou deixando em 30, né? E eu acho muito o teto de 30 para uma cidade como Porto Alegre. Tenho certeza que tu também acabaste de dizer. Mas os políticos não acham, e sempre a discurseira é a mesma. Mas se não tiver salários altos, salários bons, o cara vai para a iniciativa privada. E aí? Que vá. Que vá para a iniciativa privada. O Estado tem que caber dentro da sua conta. Não tem nenhum sentido o Estado querer competir com uma empresa privada de grande porte, com capacidade de investimento. Eu tenho certeza que existe em Porto Alegre alguém disposto a ocupar uma secretaria de educação, ganhando 20 mil por mês e fazendo um excelente trabalho. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por vocação, né? Eu comecei por acreditar, né? Não precisa ser, talvez até não, Diego. Eu acho não, assim, e por acreditar no serviço público. Quanto vale esse camarada? Ele vale 20 mil reais, olha, ele está ali porque ele acredita que ele vai fazer acontecer, que eventualmente no futuro ele poderá ocupar posições na área privada também. A questão chave é que o teto, ele não é o teto. Se você pegar hoje o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está todo mundo muito perto do teto e muitos deles acima do teto. Eu convido o telespectador a visitar o portal da transparência e observar isso. Quanto é que está custando para nós, contribuintes, o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul, o município, quanto custa caro isso? Pois é evidente que as corporações capturaram o Estado brasileiro para elas.
Só que Talvez esse seja o maior mal da nossa sociedade no Brasil hoje. Só que a gente paga a conta. É evidente que sim, não é? É evidente que sim. E as pessoas, Diego, têm um constrangimento grande, quase que familiar. Eu tenho observado isso muito. Você sempre tem alguém que se relaciona com você, que é próximo, que é um parente, que está do outro lado do balcão, que está efetivamente usufruindo, que acha normal isso, acha que é natural isso. O próprio Poder Judiciário, por que essas pessoas, esses juízes que são tão brilhantes e querem ganhar mais, botem uma banca de advocacia, vão disputar clientes, eles são muito mais qualificados, eles passaram no concurso público. Não é possível que eles vão agora sentar. Não, vão para uma banca e vão mostrar a competência deles, tem clientes dispostos a pagar muito mais do que esse teto, ou mais do que esse teto, ou a realidade do salário na iniciativa privada. É que na verdade não é, né? Eles batem no peito dizendo assim, não, porque nós somos competentes, na iniciativa privada estaríamos ganhando mais, não estariam. Bom, isso me parece que o ser humano, né? Ele procura o que é melhor para si. E ele simplesmente não se desloca porque aquela remuneração realmente é a que ele pode conseguir. Só que o Estado brasileiro, nós chegamos num ponto de déficit brutal em tudo, municípios, estados e União, que algo tem que ser feito. Precisa ser feito, não tem dúvida nenhuma. Só que essa semana eu fiz uma ironia no meu Facebook e algumas pessoas vieram inbox me criticar. Eu disse, olha, eu acho que tem que acabar esse negócio de teto. Paga 50, 70, 80, 90 mil. E vamos criar um piso. Nenhum funcionário público pode ganhar menos do que 30 mil. O que eu quero com isso? Que história o negócio. Enquanto não estourar, enquanto não faltar o dinheiro efetivamente, essas pessoas não vão se dar conta da gravidade da situação que vive o país. Esse país falta sutura, falta o pobre, e não tem coisa menos, em geral o discurso é socialista, mas a lógica é a mais cruel possível, porque isso estoura no mais pobre. É no posto de saúde que acaba acontecendo esse déficit do Estado. Quando o Estado está pagando 70, 80, 40, 50 mil para um funcionário público, ele está deixando de colocar esse recurso em coisas que realmente são atividade fim do Estado. André, como é que foi a tua experiência, dentre tantas campanhas que tu já coordenaste, que tu já fizeste, como é que foi a tua experiência em trabalhar e eleger Lazier Martins para o Senado? Bom, o eleger Lazier Martins, certamente quem se elegeu foi ele, né? Mas foi um desafio bem importante. O marqueteiro é importante. Não, realmente, eu acho que a gente teve um papel, sem mais nem menos, assim, mas eu tive o privilégio de trabalhar com o Luiz Giudice e o Telmo Ramos, que são publicitários de altíssima qualidade, que trabalharam comigo. E a gente enfrentou, na verdade, 2 ex-governadores. Na última hora ainda veio o senador Pedro Simon, tentando renovar o mandato, e mais o Olívio Dutra, que vinha com uma história, com um discurso numa eleição de turno único com muitas possibilidades, né? Porque a gente encontrava o PT naquele momento, ainda não se sabia exatamente, nós estamos reelegendo a Dilma Rousseff naquele instante. E o que mais me preocupava como cidadão era, meu Deus do céu, eu vou levar para a minha vida que eu ressuscitei o Olívio Dutra. Se perdesse essa eleição seria muito ruim, né? Porque nós sabemos o mal que o Olívio Dutra fez para o Rio Grande do Sul, claro. A gente sabe, e inexplicavelmente, 8 anos depois elegeram um governador e aí elegeu um senador da República. Me assustava muito isso. Felizmente não aconteceu, a gente conseguiu levar um discurso muito complexo, porque o Lazier Martins é um jornalista, como tu, né, Diego, que tem posições, não vou dizer ambíguas, mas ele tem um pé dele que dialoga com algumas políticas que se aproximam da esquerda, mas em outros momentos ele se aproxima muito da direita. Eu percebia que a possibilidade de eleição do Lazier Martins era exclusivamente com um discurso mais aproximado com o discurso liberal. Mas a gente tem que formar um candidato, né? Que agora ele mesmo está indicando que ele vai votar contra a reforma trabalhista. Parte, né? Parte, né? A questão do imposto sindical. Que eu acho que é o assunto mais grave. Né? Eu acho que eu trocaria tudo pela queda do imposto sindical. Eu acho que o Lazier, se de fato ficar marcado por esse voto, se enterra, viu? Acho que se enterra politicamente.
Eu acredito que ele vai repensar, tenho expectativa disso. Mas uma coisa interessante nessa eleição foi até o último momento, o discurso era de que o Olívio Dutra ganharia a eleição. Né? Eu acompanhava uma série fazia uma série de rastreamentos, e o Ibope, às 5 horas da tarde do domingo, colocou que Sartori iria para o segundo turno contra Tarso Genro. Ou seja, Sartori entraria em segundo, não entrou. E aí, ponto, e embaixo, Olívio Dutra é o novo senador do Rio Grande. Eu lembro. Eu tenho muito orgulho desses não resultados, fiquei muito feliz quando esse negócio terminou. A boca de urna, né? A boca de urna dava que o Olívio tinha passado o Lazier, dado o sprint final no domingo, né? Sem dúvida. Aí a diferença também não foi lá essas coisas, né? Quanto foi? Não, 2 pontos? 2 pontos. 2 pontos, em torno disso, né? Mas é que na apuração, me chamou muita atenção na apuração, porque como havia uma convicção, e havia muitos jornalistas em Porto Alegre é cheia desses jornalistas, que torcem para o PT desesperadamente, que eles ficaram toda a apuração com o Lazier sempre na frente, durante toda a apuração do Tribunal Regional Eleitoral, mas tinham certos jornalistas que diziam o seguinte, em várias rádios: esperem que agora vai vir os votos do interior, vão vir os votos do interior, vão vir os votos do interior. E eu, na expectativa, no dia seguinte nós fomos a um programa de rádio, onde tinha uma jornalista que efetivamente era a maior torcedora, e eu... Torcedor do Olívio. Do Olívio, e eu tive o privilégio de perguntar para ela, e aí, chegaram os votos do interior ou não? Aliás, na tua opinião, que trabalhas com política, né? Por que a esquerda dominou tanto nas últimas 2 décadas no Brasil? Dominou culturalmente, né? Eu acho que é uma resposta bastante complexa essa. Mas, na verdade, Diego, o que me pareceu o seguinte: vamos fazer uma metáfora com um dentista, né? Se chega um dentista e diz para você assim, você tem que fazer um tratamento de canal, vai doer pra caramba, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai sentir dor, quando passar o efeito da anestesia vai doer mais ainda. Aí chega um outro dentista e diz assim, não, você passa uma pomadinha no dente todas as noites que esse problema do teu dente vai acabar. A esquerda é isso. A esquerda, com o dinheiro dos outros, ela é muito competente. Enquanto não acabar o direito dos outros, como diz a Margaret Thatcher, as coisas são muito fáceis de resolver. Se dá ensino gratuito, se dá medicina gratuita, se dá tudo de graça, se entrega tudo de graça, se eleva salários, até que acaba o tal do dinheiro dos outros. Quando acabou o dinheiro dos outros, acabou. Mas o gaúcho tem uma... Agora acho que está mudando, né? Mas o gaúcho tem uma tara pela esquerda, não tem? Tem. Hoje eu estava observando um colunista aqui da cidade, publicou um dado que eu até vou atrás, mas eu vou tratar e vou citar. O Previd hoje colocou que Porto Alegre tem quase 50% da mão de obra de Porto Alegre é funcionário público, da mão de obra empregada em Porto Alegre. Tanto assim? Se não for 50 e for 40, Diego, você leva para dentro dos domicílios e começa a entender como é que esse negócio funciona. Mas não pode ser tanto assim? Mas nós estamos falando de estadual, federal e municipal. E o município de Porto Alegre. E aí, certamente, até o gari da prefeitura está inserido nesse contexto. Mas se for 30, já é um percentual muito alto de pessoas com o paradigma mais comum de que, olha, tem que vir o dinheiro, tem que vir o recurso, não importa de onde, né? Que é uma briga da questão da Previdência hoje, a briga da questão da reforma do trabalho. As pessoas que fazem a greve da reforma trabalhista não trabalham. É uma coisa mais ilógica do mundo. Né? Aliás, essa última greve que teve aí foi um fracasso. Né? Fiasco. Né? Por quê? Por que ela não aconteceu? Porque eu acho que os sindicatos perderam a mão, eles já não dialogam mais com a sociedade. Acho que eles não têm mais essa lógica de ter o diálogo. Dentro desse mesmo parâmetro, eu acho que o PT perdeu a mão. Eu tenho a convicção disso e as esquerdas perderam a mão dentro desse discurso. Pessoalmente, como liberal, eu embora muita gente venha dizendo aí que quer que o Lula seja julgado, condenado e venha para Porto Alegre, seja condenado de novo e a partir daí passe a depender dos afiliados dele no Supremo Tribunal Federal para ser candidato, eu não penso assim. Eu gostaria que o Lula fosse candidato e perdesse a eleição em 2018. Acho que nós merecemos isso e acredito muito que o Lula não ganhe a eleição em 2018. Tem que combinar com os russos. Tu tens essa preocupação, né? Não é. Isso é um dado da realidade. O eleitor brasileiro, ele já demonstrou que tem que
em determinadas circunstâncias, ele é imprevisível. O eleitor brasileiro gosta de populistas. Mas o eleitor brasileiro... Não esqueça o seguinte, Diego, vai ser uma surpresa muito grande, tem um número nessa pesquisa. Eu concordo contigo, eu acho que nunca foi tão difícil para o Lula se eleger, ele tem 46% de rejeição. Mas, sabe-se lá, né? Nós estamos falando de um povo que elegeu... A Dilma. O poste. No segundo turno, elegeu a Dilma. Não, e outra, em alguns estados do Nordeste com 70%, 80% de votos. E aí, como é que fica? Não, eu acho que nós temos outro cenário, nós já tivemos uma outra eleição no meio do caminho, nós tivemos uma outra situação em 2014, a realidade de 2014 eu pude vivenciar bem, eu mergulhei na campanha da Dilma, porque havia uma dúvida na campanha do Lazier, quanto que a gente deveria se destacar da Dilma, a decisão foi destacar completamente, tanto é que o apoio no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul foi ao Sartori. Inclusive o Lazier naquela eleição, 2014, colou no Olívio Dutra, porque o Olívio Dutra, dentre tantas coisas horríveis que ele fez contra o Rio Grande do Sul, que o PT fez, ele expulsou fora, né? Sim. Expulsou sim, eles dizem que não, mas na verdade ele criou um embaraço tão grande para a empresa que a empresa foi embora. Né? Quer dizer, ninguém que é maltratado, né, visto como um inimigo, vai ficar no teu estado. Sem dúvida. Né? Mas o Lazier lembrava nos debates, sim, né? Sim, a história de que o Olívio tinha ganho o título... O prêmio na Bahia, Cidadão Baiano. A gente conseguiu um material de um deputado baiano que elegeu o Olívio cidadão baiano, e isso era a gente usou bastante. Isso foi usado em debate, né? Sim. Vocês estavam ali... Havia duas fragilidades no Olívio que a gente bateu bastante, uma delas é essa, e a outra delas é o apartamento no Assis Brasil versus os salários que ele recebe de ex-funcionário do Banrisul, de ex-governador do estado, ou seja, é um marajado do estado do Rio Grande do Sul, vendendo uma ideia de um ser humilde, enfim, que não tem nada. Claro. Ele e a Judita, né, como costuma dizer, né? E a gente usou bastante isso. Mas a eleição do Senado é uma eleição muito difícil, principalmente nessa eleição de um senador só, porque você tem muitos candidatos e não tem oportunidade do segundo turno. Né? Então a gente se preocupou muito em fazer o voto útil. Na próxima são 2. Na próxima são 2, é verdade. Tu achas que tem espaço para alguém de fora dos partidos, dos maiores partidos, entrar? O grande limite vai ser a televisão, mas eu também, por outro lado, eu acredito que as redes sociais, essa vai ser uma eleição muito forte de rede social, de comunicações digitais. Então, acredito que seja possível, mas a pessoa tem que ter um discurso muito sedimentado, muito bem estruturado, uma pessoa com uma boa capacidade de ser lida pela população. Né? O camarada que fizer 27%, 28% dos votos se elege senador no Rio Grande do Sul fácil. Entra na segunda vaga, tu acha? Na segunda vaga, pelo menos. Né? Dizem que a primeira vaga será a de Ana Amélia, naturalmente. Tu concordas com isso? Eu acho que o PP do Rio Grande do Sul, que é um outro fenômeno, eu me atrevo a dizer que eu conheço bem alguns PPs do Rio Grande do Sul. O PP do Rio Grande do Sul é muito fiel nesse voto, e para elegê-la senadora, ao contrário da eleição para governador, que ela não conseguiu para o segundo turno, eu acho que ela se elege sim. Acho que quem vai ter uma enorme dificuldade para disputar a eleição é o Paulo Paim. Acho que ele vai ter dificuldade até interna do PT, acho que não vai ser fácil para ele se eleger. O ex-prefeito de Porto Alegre parece que vai ser candidato, né? Na verdade, o Fortunati. Eu sinceramente, Diego, eu acho que o ex-prefeito de Porto Alegre, encerrado esse mandato dele, ele devia pedir desculpa para a população e se recolher, né? Porque a administração de Porto Alegre, ele talvez tenha conseguido fazer uma administração em Porto Alegre pior que as administrações do PT. E olha que tinha que se esforçar para fazer isso. Eu acho que ele conseguiu fazer. Ele quebrou a cidade está quebrada. E interessante que em alguns veículos de comunicação agora estão descobrindo que a cidade está esburacada, que tem problema, tem isso, tem aquilo, quando na verdade esses problemas vieram acontecendo, foram usados dentro da campanha, mas é impressionante como os veículos de comunicação estão identificando que a cidade tem buracos hoje, né? Chama atenção isso. E um detalhe, né? Enfim, os números podem variar, mas é em torno, segundo diz a prefeitura, de R$500 bilhão em dívidas, né? Eu fiz um trabalho para uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, na área dessas empreiteiras, e eu tive a informação lá que para eles tinha, depois de um ano vencido, tinha 170 bilhões.
É um monte de dinheiro. E isso... Só para a área das empreiteiras. Só construção civil. Só construção civil de obras para a Copa, né? E, desgraçadamente, os caras não param de falar de Copa da Rússia e as obras não ficam prontas, né? Eu imaginei, olha, é para a Copa da Rússia, mas nem na Copa da Rússia parece que elas vão acontecer. É verdade. Essa entrada de Porto Alegre é uma coisa lamentável. Né? A Avenida Ceará. Né? Como é que, na tua opinião, foi a arrancada do prefeito Marquesan Júnior? Bom, 6 meses fechou agora. Eu acho que o Marquesan está lidando com paradigmas dele, né, como uma coisa como deputado federal e outra coisa como executivo, né? A questão da negociação é muito mais difícil, né? E colocar em prática contra os interesses das corporações é muito complexo. Eu acho que o Marquesan é um bom político, é um bom administrador. Está se comunicando melhor agora, porque teve um momento que ele estava só apanhando, está se comunicando melhor, está começando a usar a rede social, tenho acompanhado ele bastante, mas acho que a cidade, ele precisa dizer que veio, né? Acho que nós está vencendo os primeiros 6 meses, a cidade está sem recurso, mas tem que apontar soluções, né? Quando mais não seja de médio e longo prazo, mas ele tem que apontar soluções. E o governo Sartori? Diego, o início do governo Sartori, eu confesso para ti que eu bati muito no governo Sartori. Bati, tendo negócio com o governo do estado, e nos ambientes que eu frequentei, eu me parecia que ele ia fazer mais um governo do PMDB. O que é um governo do PMDB? É não bater em ninguém, não discutir com ninguém e não fazer nada. Né? Não querer entregar reformar nada. Né? Olha, daqui a 4 anos a gente vê o que vai fazer. Mas esse pacote que o Sartori colocou agora, o ano passado, e que continua tocando algumas coisas agora, ele é extremamente ousado para o que a gente está pensando. Né? A ideia de vender o Banrisul é uma ideia corajosa. Acho que eles não vão chegar nesse ponto, até porque os deputados estaduais parece que não sabem que o Rio Grande do Sul está com dificuldade, está muito difícil aprovar as coisas, mas acho que o governador Sartori está tendo uma coragem que poucos governadores tiveram. Então, eu te diria até que um governador com esse nível de coragem para reformar o Estado, o último que nós tivemos foi Antônio Brito. Vamos ver se a Assembleia não atrapalha, né? Porque a Assembleia historicamente tem atrapalhado, né? Atrapalhado bastante. Mesmo os deputados da base têm deixado pendurado no pincel em algumas circunstâncias. Né? Vamos ver, tomara que as coisas aconteçam. E se isso acontecer, eu acho que a gente vai ter um fenômeno que ninguém poderia prever, que talvez seja a reeleição do Sartori. Vai ser a primeira reeleição de um governador do estado aqui no Rio Grande do Sul. É possível, né? Parece mentira, mas é possível, mentira. Né? Eu tenho estado em eventos em que ele tem falado e eu observo, em vez de olhar para ele, eu olho para as pessoas. As pessoas parecem estarem compreendendo a dificuldade. Ele fala com aquele jeito simples, aquele jeito humilde que ele tem, e as pessoas olham para aquilo ali, olha, isso diz respeito a mim, isso interessa. Né? Bom, nós vamos conversar muitas vezes até lá. Se Deus quiser. André Arn, obrigado. Privilégio estar aqui, Diego. Obrigado a todos. Todo meu, obrigado. Este é Opinião Livre, hoje recebendo André Arn.